Fala galera, Matheus Forte na área e vamos embora para a nossa 19ª questão da prova da Escola Naval 2019. Eu já adianto para vocês que essa questão é muito boa, porque ela aborda vários assuntos da física em uma única questão. Então pode parecer um pouco confuso, mas não é assim. E eu vou explicar para vocês. Então leia aí o enunciado e acompanhe comigo aqui a resolução. Vamos lá! Bem, como vocês já viram no enunciado, existem muitas informações e talvez a grande dificuldade seja começar a organizá-las. Então, mesmo por mais que vocês já tenham lido, eu vou mostrar aqui o que é cada uma delas. No caso, o exercício diz que você tem dois blocos, na direita e na esquerda, cada bloco com a mesma massa, no caso o M. Então você já pensa que vai ter uma força-peso, pois tem gravidade. Além disso, os blocos M de massa M estão unidos, ligados por esse fio. Então esse fio também vai estar tracionado. Mas o que o exercício diz? Diz que tem esse fio aqui pelo trecho AB, ok? E esse trecho AB tem um fio que tem um comprimento de 50 centímetros, que futuramente vamos ter que converter para metros e ficaria meio metro. O que mais que o exercício diz? Ele diz que tem uma fonte sonora. Entenda-se por fonte sonora algum instrumento que imita uma onda mecânica, um rádio, ou um diapasão, se quiser pesquisar na internet o que é um diapasão. E esse instrumento está emitindo uma onda sonora. No caso, esse instrumento está com uma frequência angular de 60 pi radianos por segundo. E aqui pode gerar um pouco de dúvida, porque você pode pensar, ué, isso aqui não é unidade de movimento circular, velocidade angular? Sim, mas eu vou mostrar para vocês qual é a relação dessa informação com, no caso, a frequência angular da fonte sonora. Além disso, ele fala que essa fonte está em ressonância, e eu vou explicar o significado dessa palavra, que é importante para o exercício, e ele quer saber qual é a massa desse fio, caso ele tenha 1 metro de comprimento. Se ele tiver 1 metro de comprimento, qual será a massa dele? Então vamos para a questão. A primeira coisa aqui que você tem que pensar, ou provavelmente você pensou, é, cara, são muitas informações, por onde eu devo começar? O que eu devo escrever primeiro? Porque são tantas coisas. E aí que tá, eu vou mostrar para vocês. O primeiro raciocínio que você tem que ter é sobre a equação de Taylor. A equação de Taylor é aquela equação que você estuda na parte de ondas, da física 2, geralmente, onde você vai ver o quê? Que a velocidade de um pulso numa corda está relacionada com a tração dessa corda, o quanto que ela está tracionada, e também com a densidade linear dessa corda. Eu vou escrever para vocês. Seria isso aqui, ó. A velocidade é igual a raiz de T sobre μ. Aonde T é a força que você faz na corda. No caso, isso é uma corda, é um fio, é uma tração. E aquele μ é chamado de densidade linear. É um pouco parecido com aquela densidade volumétrica que a gente já está acostumado. Massa sobre volume. Mas pelo nome linear significa o quê? Massa sobre comprimento. Então esse μ vocês podem enxergar como se fosse o quê? Massa sobre comprimento. No caso, a massa da corda e o comprimento da corda. Tudo bem? Ok. Se o exercício está pedindo a massa dessa corda quando ela tiver 1 metro de comprimento, o que você tem que entender aqui? Eu preciso descobrir a densidade linear dessa corda. Porque uma vez que você descobre a densidade linear dela, você tem uma proporção, onde, por exemplo, se você tem 1 metro de corda, você tem 1 quilo. Logo, se você tem 2 metros de corda, você terá 2 quilos. São proporcionais, como vocês podem ver aqui. Então, nós precisamos descobrir essa proporção, que no caso é a densidade linear. E como que nós iremos fazer isso? Usando essa equação aqui. Ok, então eu preciso descobrir a letra T e a letra V. T de tração e V de velocidade do pulso. A velocidade que o pulso anda nessa corda. O mais fácil aqui de descobrir é, no caso, a tração, que é a letra T. Por quê? Perceba que essa corda aqui, ela tem o quê? Presa nela um bloco. No caso, a massa desse bloco é de 20 quilos. Então, o peso dele, do bloco, vai ser 20 vezes 10, 200. Esses 200 newtons, que puxa o bloco para baixo, vai gerar uma atração na corda equivalente a 200 newtons. Tudo isso eu posso afirmar já de cara, por quê? Porque não está em movimento, então você tem equilíbrio das forças na vertical. Isso acontece não só na direita, mas também na esquerda. Então ficaria assim.
É claro que na hora da prova não há necessidade de fazer isso tudo, mas como é um vídeo aqui para explicar, eu estou fazendo com o máximo de detalhe. Bem, essa tração na corda, ela vai ser, como eu posso dizer, ela vai estar presente em toda a extensão da corda. Porque olha o que pode acontecer muito aqui agora. Você vê que tem 200 newtons nesse lado da corda e 200 newtons no outro lado da corda. Mas essa corda é uma corda só, ela é um corpo só. É natural pensar, então, que a tração que vai estar presente nessa corda é 200 mais 200. Porque é como se fosse 200 para cá mais 200 para cá. Às vezes a pessoa pode pensar isso. Bem, quando eu estudava eu pensava assim, não sei você. Mas aí que tá, você não vai somar uma tração com a outra. Essa tração que está aqui é essa aqui também, pois a corda é um corpo só. E quando você faz força numa corda, num cabo, num fio, essa tração, essa força, ela é transmitida por toda a sua extensão. Aonde eu quero chegar com esse discurso? Eu quero dizer que o valor da letra P aqui que você deve pôr é de 200 newton. Não é 400 e nem 0, que seria 200 menos 200, entendeu? Então é 200. Só para terminar o desenho, ficaria assim, ó. A tração que está aqui também é 200 newtons. E para cá? 200 newtons. Para cá? 200 newtons. E para cá? 200 newtons. Então, continuando aqui a nossa resolução. Eu já sei quanto é que vale a letra T. Vale 200. Então vai ficar assim. Eu vou pegar essa raiz e vou jogar ela para o outro lado. Ou no caso, botar o quadrado dos dois lados. Aí vai ficar V ao quadrado é igual a 200 sobre μ. O que eu preciso fazer aqui agora? Descobrir esse V e depois elevá-lo ao quadrado. Como é que eu vou descobrir essa letra V? E aí que tá, a gente vai partir para o outro lado da questão, que é quando ele fala da fonte. Quando ele fala que a fonte sonora ela tem uma frequência angular de 60 π radianos, significa que essa fonte sonora está fazendo um movimento periódico, ou seja, ela está indo para frente e para trás, assim. Só que você pode enxergar um movimento periódico, todo movimento periódico, você pode enxergar ele como se fosse um movimento circular. Como assim? Esse objeto está indo para frente e para trás, constantemente. Você pode enxergar esse movimento como se fosse um movimento, é meio difícil fazer isso, um movimento circular. Entenderam o que eu quis dizer? É como se, na verdade, eu estivesse fazendo círculos aqui e se tivesse uma sombra dessa bolinha que está rodando em círculos aqui, ó, uma sombra aqui, ó, nessa horizontal. A sombra é esse piloto, indo para frente. É meio, caraca, é muito difícil fazer isso, essa coordenação. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Essa bolinha, essa fonte sonora está fazendo esse movimento de para frente e para trás com uma velocidade de 60 π radianos. Bem, quando você quer dar uma volta em 1 segundo, você tem que ter qual velocidade? Como a gente não vai usar em graus, a gente vai usar em radianos, uma volta seria 2π. Então, uma volta em 1 segundo é 2π por segundo, ok? Mas no caso a gente fala 2π radiano por segundo. Então, se eu estou falando que é 60 π radianos por segundo, significa que ele está fazendo 30 vezes mais rápido do que dar uma volta em 1 segundo. Ele está dando então 30 voltas por segundo. Entenderam o raciocínio? Aonde eu quero chegar com tudo isso? Com essa relação aqui, nós podemos descobrir a frequência da fonte sonora. E ela ficaria assim. Ômega é igual a 2π vezes F. O ômega vale 60 π. Agora você corta esse π com esse π e divide o 60 por 2. Isso vai dar 30 Hz. Ok. E aonde é que isso vai me levar? Aqui está o grande detalhe. Ele fala que essa fonte sonora está em ressonância com uma corda que tem 50 centímetros. Quando fala esse fenômeno, né, ressonância, significa o quê? Quando dois instrumentos ou dois objetos estão com a mesma frequência. Ou seja, esse valor que você achou de 30 Hz da fonte sonora é também 30 Hz dessa corda aqui, a frequência dela. Isso é a ressonância que o enunciado disse. Portanto, você pode afirmar que essa frequência de 30 Hz é também a frequência dessa corda. E aí que está. Como é que eu vou usar essa informação de 30 Hz para a corda? Como é que você vai usar isso? Usando a equação fundamental da onda. Que equação é essa? É a que você aprende logo no início de ondas. V é igual a lambda vezes F. Perceba que a letra F nós já sabemos. Vale 30.
Essa equação aqui é para descrever o comportamento dessa corda aqui, ó. No caso, a onda que trafega nessa corda. Como uma corda de violão, quando você bate, forma várias ondas assim. Já perceberam isso? Ou qualquer outro instrumento de corda. Então, o F aqui vale 30. Eu preciso descobrir agora esse lambda para que eu possa descobrir a letra V. Como é que eu vou descobrir esse lambda? Tem um detalhe que eu acabei esquecendo de falar no início do vídeo, uma informação que ele também deu no enunciado. Ele falou que está no seu segundo harmônico, essa corda. Bem, para explicar isso, ficaria muito grande esse vídeo. O que eu vou fazer é deixar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo onde um cientista ele faz uma experiência. Ele tem uma corda e ele fica balançando assim. Dependendo da frequência que ele balança essa corda, vão se formar outras ondas, outros desenhos nessa corda. É como se você fizesse assim, que para quem já brincou de prendendo uma corda na parede, quando você faz assim, você gera um pulso. Quando esse pulso bate na parede, ele volta. Se você ficar fazendo direto, você vai gerar uma onda estacionária, dependendo da frequência que você faça. Onde eu quero chegar? Dependendo da frequência que você balança essa corda, você vai ter harmônicos diferentes, que no caso seria a quantidade de cristas e vales que estão presentes nesse trecho da corda. Se você quiser, pausa o vídeo e assiste rapidinho aí para você ter uma noção do que é. Mas caso você já saiba, continua aqui vendo a resolução. Portanto, se ele fala que é o segundo harmônico, como ficaria o desenho dessa corda nesse trecho de A até B? A corda necessariamente ela tem que ficar com esse desenho aqui, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. A corda vai ficar assim, ó. Esse pontilhado é para representar a posição que a corda vai estar no segundo seguinte. Ou seja, ela vai ficar fazendo isso aqui, ó. A corda vai balançar assim, tudo bem? Parece que estou dançando. Você vai perceber que o comprimento disso aqui continua sendo o quê? 0,5 metros, que é o nosso 50 centímetros, eu já converti para metros. E quanto de comprimento de onda, ou seja, o nosso lambda, que nós temos nesse meio metro? Bem, você tem que saber também reconhecer quanto que tem de comprimento de onda. E não é difícil. Perceba que daqui até aqui, que é a metade do percurso, você fez meia circunferência. Agora daqui até o ponto B, que é para completar o percurso, você faz mais o quê? Mais meia circunferência. Se você juntar isso com isso, você tem uma circunferência completa. Toda vez que você tem uma circunferência completa, você tem um lambda, um comprimento de um lambda. Então o que vocês têm que escrever nessa situação? Um lambda, vou botar aqui embaixo, um lambda é igual a 0,5 metros. Então é esse valor que eu vou pôr aqui. E vai ficar assim, vou botar aqui, ó. V é igual, V é igual a meio, eu estou botando infração aqui, tá, gente? Meio vezes 30. Então V vale quanto? 15 metros por segundo. Ok, vou pegar esse valor e vou jogar aqui. Aí vai ficar assim, ó. 15 ao quadrado. Troca aqui de lado. Aí vai ficar 200 sobre 15 ao quadrado. Tá, essa divisão aqui vai dar cerca de 0,88. No caso, eu vou aproximar. Isso aproximado é igual a 0,9 quilogramas por metro. Agora a gente vai finalizar a questão. Como? Perceba aqui, ó. Ele quer saber a massa de quando tiver 1 metro. Aí o que você faz? Eu vou botar aqui mesmo. Se essa aqui é a densidade linear, você vai... aliás, tem aqui. Se isso aqui é a densidade linear, o que você faz? 0,9 é igual a 1 metro sobre m. Quanto é que vai dar isso aqui então? Vou pegar isso aqui. M é igual a 0,9 quilogramas. Essa é a nossa resposta. No caso é a letra C. O que vocês acharam dessa questão? Caso você não tenha visto o vídeo ainda da descrição, não esqueça de dar uma conferida, vale muito a pena. Bem, essa aqui é a nossa penúltima questão da prova e logo em seguida vai ser a nossa última. Fico muito feliz de todos vocês que têm acompanhado desde o início e muito obrigado por todo o apoio. Valeu, pessoal!